Olá, olá, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a doutora Priscila Moreira, cardiologista. Esse é o Papo Saúde Médica e é um papo sempre muito legal que eu faço com uma colega médica que antes não entendia nada sobre investimento e hoje é uma médica investidora. Eu sou Suzana Garcês, sou médica investidora e aqui essa é a minha missão, ensinar médicas a se tornarem investidoras confiantes, que colocam o dinheiro delas para render, para valorizar, para trabalhar por elas, para que elas tenham muito mais qualidade de vida, mais tempo, consigam planejar e conquistar a sua liberdade financeira. Seja muito bem-vinda ao Papo Save Médica. Obrigada. Obrigada por ter aceitado bater esse papo comigo. Na Pois correria, mas a gente bate um papo, é, né, Pri? daquele jeito de sempre, plantão, mas vai mudando. Vai sim, com certeza. Estamos aí nos degraus, né, Pri? Isso. Então, queria agradecer e queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, tanto profissional, a sua formação, quanto um pouquinho sobre a sua relação com o dinheiro, como é que foi aí na sua família, a sua educação financeira em casa e depois que formou. Me conta um pouquinho. Então, eu moro em Recife, mas não sou de Recife, eu sou do Espírito Santo. E aí vim morar aqui, porque meu marido é daqui, casei, vim pra cá assim que me formei. E aí, aquela coisa que tudo você já fala na aula, a gente sai da faculdade, né, começa a ter um salário muito bom para quem era estudante, vivia de mesada, e pronto, aí começa a bagunça, né? Porque a gente começa a fazer coisas assim, que acha que pode fazer tudo e tem aquela facilidade de dar um plantão a mais, vou dar um plantão a mais. Aí depois entra na residência, aquele período que a gente tem que segurar, né? E assim, eu nunca tive essa educação financeira dentro de casa. Sempre fui, assim, minha mãe meio descontrolada e eu segui os passos, né? E meu marido sempre foi muito, muito pé no chão. E ele sempre falava, olha, você ganha muito bem, gasta com bolsa, sapato e quer viajar, viaja, porque sabe que se eu der um plantão a mais, se eu der dois plantões a mais, eu consigo fazer aquilo, sabe? Eu sou aquele perfil, exatamente quando você diz nas aulas, assim, que compra bolsa cara. E assim, só que vai passando um tempo, a gente vai vendo que a gente vai cansando dessa qualidade de vida de ficar dando plantão, de perder os horários em casa. E quando meus filhos nasceram, eu senti muito essa necessidade de ter mais tempo em casa, mas meu dinheiro engessado, indo embora com outras coisas, né? E isso com a segunda filha também, você deu um exemplo no curso que aconteceu com você, da sua licença maternidade. A minha foi exatamente igual, com 24 dias da minha segunda, da Helena, eu tive que voltar a trabalhar, eu não tinha licença, não tinha feito reserva financeira, não tinha feito nada. E aí aquele desespero, aquela insatisfação enorme, né? E eu não sabia, era aquela bola de neve, né? Você começa a compra aqui, compra ali, aí vem segundo filho, é mais gasto, é babá, é funcionária. Enfim, eu não tinha uma organização nenhuma, zero. E aí eu sempre ficando cada vez mais angustiada com isso, né? E uma vez, assim, aqui no Instagram, eu achei esse seu perfil e comecei a seguir, olhar, gente, eu vou fazer. Aí me inscrevi para aquela semana da investidora e fiquei bem empolgada, sabe? Porque você dava uns exemplos que acontecia com você, que é exatamente o que acontece realmente com a gente, sabe? É a nossa realidade. Você começa a trabalhar, a gente tem uma qualidade de vida péssima, porque a gente começa a dar um plantão emendado em cima do outro, mas com um salário muito bom e não sabe organizar isso. Então, para mim, foi assim fundamental, foi perfeito, no sentido de organização que eu precisava, né? Fora a questão dos investimentos, que eu não entendia nada, né? Hoje eu já consigo participar de outras lives aqui mesmo no Instagram e outras coisas e entender, acompanhar, né? Então, assim, para mim, o fundamental do curso foi mais me ajudar nessa organização financeira.
Aí, como eu falei, até botei na descrição, ainda tô, né, nesse processo de me livrar de algumas dívidas. Eu tô super apertada, assim, no sentido de não saber lidar com isso. E ganhando bem, sem tempo para nada, mas já tô me organizando, diminuindo minhas faturas de cartão, já sabendo sair sem comprar, entendeu? Porque eu fico pensando exatamente, não, essa parcela eu posso pegar esse dinheiro e investir uma quantidade menor, quando a gente acha que o investimento pode ser só, não preciso de 10 mil para fazer o investimento, entendeu? E tudo isso que você falou, assim, não tive educação financeira, dentro de casa, desde pequena. Minha mãe também sempre foi, assim, muito consumista, entendeu? E aquela história de, vamos parcelar tudo no cartão que dá, parcela em 10 vezes que dá para fazer. Enfim, foi maravilhoso. Eu falo para todas as minhas amigas aqui de plantão, todo mundo que eu converso, para mim foi fundamental. Me ajudou muito com as planilhas, tudo que você fala. Você tem uma didática maravilhosa. É diferente da gente entrar aqui na internet, a gente vê, como se você já soubesse o que é uma taxa Selic, um Tesouro IPCA. A gente não sabe, e quando a gente participa das suas aulas, você explica muito bem direitinho. E fora todo aquele começo, né? Aquela introdução que você faz, que é justamente essa organização que a gente precisa. A gente vê que é muito maior que isso. A gente pode trabalhar menos, ter outra qualidade de vida dentro de casa, com um dinheiro bom e ainda por cima rendendo, né? A gente tem que se pagar primeiro. Enfim, vários aprendizados que para mim foi maravilhoso. Eu fico muito feliz com a fase do aprendizado e também com a fase de virando, né? A chave virou, mas as pessoas pensam que tudo é muito imediato, assim. De imediato já vou estar organizada de imediato. Não, é uma reorganização de vida agora, né? Sim, sim. A mentalidade muda, você já sabe, você vai sair, você não vou comprar, eu posso investir, eu posso formar minha reserva, eu posso fazer outras coisas, mas é uma reorganização, como você falou, fatura do cartão baixando, você Isso. entendendo que você pode... Sabe o que eu percebo, Priscila? Esse fato da gente não ter educação financeira em casa, isso daí é quase, assim, é mais do que 50% com certeza da população, né? Nossos pais não tiveram educação e eles passam o que eles sabem pra gente. Não é que a culpa é deles, mas eles passam o que eles entendem, né? E algumas poucas famílias ainda ensinam a ser poupadores, né? Investidores. E aí, o que eu percebo é assim, que quando a gente se forma, que a gente começa a ganhar dinheiro, parece que você quer se livrar daquela escassez, de que não pode. Não dá, eu não tenho como comprar isso, eu não tenho como... Agora você sempre tem a sensação assim, que você pode. E você não quer dizer não, nem para você, nem para os seus filhos, nem para ninguém. Se a sua mãe te pede, você quer dar. Se o seu filho te pede, você quer dar. Se você quer, você também quer dar. Exatamente. Sabe? E a gente tem a sensação que se eu digo não, é alguma privação. Eu não quero viver privação nenhuma. Só que em consequência disso, a gente paga um preço muito alto. Muito alto porque envolve a nossa qualidade de vida, estar perto das pessoas que a gente ama, envolve a nossa saúde física, a nossa saúde mental e envolve a nossa boa medicina. Com certeza. Porque não dá para dizer que a gente está exercendo uma boa medicina se você está não sei quantas milhões de horas de plantão. Com certeza. Com certeza. Você começa a ficar estressado, sem paciência. E o fato de você não ter uma reserva financeira, assim, várias coisas vão acontecendo. Até, por exemplo, uma demissão dentro de casa, a funcionária vai sair, poxa, não estava preparado para isso, entendeu? Aí você tem aquelas 1000 taxas para pagar de rescisão e não estava preparada. Então, assim, é o dia a dia mesmo, sabe? Que aí você tem que trabalhar mais para fazer aquilo. Enfim, isso vai chegando num tempo, eu tenho 10 anos de formada, que você já não aguenta mais, entendeu? Você não aguenta. Eu estava atendendo paciente ontem, paciente idoso. Paciente idoso é uma comédia, né? Você sabe como é que é, isso é engraçado. Aí ela fiz a consulta toda, aquela consulta demorada. Aí pronto, aí eu terminei tudo. Aí ela falou assim, mas tem mais uma coisa. Aí ela tira da bolsa uma papelada danada. Eu quero que a senhora preencha isso aqui para mim, porque eu preciso fazer não sei o quê. Aí lá vai eu fazer. Mas tem mais uma coisa. Eu queria que a senhora passasse esses exames aqui pro SUS.
Se fosse antes, assim, que eu tivesse com uma consulta extremamente apertada, agoniada, corrida, nossa, eu tava fumaçando de raiva, sabe? Porque, Uhum. poxa, tu já faz uma consulta demorar. Hoje não, hoje eu acho graça. Aí eu começo a rir porque eu sei que eles são assim, né? E como influencia, né? Influencia a nossa boa medicina se a gente não tem uma organização financeira, com certeza. Mas, É. Priscila, tem uma coisa que eu quero entender muito. Primeiro, pelo que você conta, você não estava em condições financeiras de investir em um curso Não, desse. não. Inclusive, até lá em casa, meu marido ficava, você primeiro tem que pagar suas contas para depois você fazer esse curso. Eu falava, Ricardo, veja, se eu ficar pensando assim, eu nunca vou fazer esse curso. Eu vou deixar esse curso pro mês que vem, e para outro mês, e para outro mês, e para outro mês. Eu vou fazer agora. Inclusive, eu ia. Já estava com uma programação financeira para esse dinheiro do curso e deixei para lá. Falei, vou pagar e paguei à vista. Já comecei, não vou nem parcelar, já vou pegar esse desconto do à vista. Já vou começar, daquela semaninha da investidora, você falando, já vou começar assim, porque já é um desconto acho que de R$ 400, né? Você pagar Uhum. parcelado e pagar à vista. E fui e fiz. E ele ficava, você primeiro tem que pagar, você está pagando juros de cartão e vai pagar esse curso. Aí eu falei, exatamente isso. Veja, se eu não fizer agora, que eu tô com essa decisão de fazer, eu vou deixar para o mês que vem, eu não vou ter pagado nem o juros do cartão e nem fazer o curso. Então, assim, foi muito bom mesmo, real, esse aprendizado todo. Na época que eu me inscrevi, inclusive, eu estava de férias. Eu até mandava mensagem para a Manuela e para o Christopher do curso. Tava no sul com meu marido, que a gente estava fazendo 10 anos de casado. E aí a gente, por incrível que pareça, Suzana, a gente alugou carro. Aí a gente ia de Gramado para Bento Gonçalves, meu marido dirigindo, eu assistindo as aulas. E assim, lendo o material, imprimi o material todinho, levei para viagem. E lendo em voz alta. Porque ele dirigindo, porque meu marido, ele fez engenharia de administração, e eu ainda ficava, Ricardo, vê, se você me ajudar nisso, você entende a matemática, eu já sou de outra área, totalmente diferente. Aí eu ia lendo e ele ia me explicando melhor ainda, sabe? Numa viagem de 10 anos de casado, eu assistia a aula e parava, enfim, e deu para fazer, sabe? Foi exatamente, assim, perfeito para mim, né? Eu fiz essa organização, como eu falei, eu ainda não estou totalmente aliviada, Livre. livre, mas eu acho que até o final do ano, pela programação, eu consigo fazer me livrar desses juros todos que eu estou pagando. Mas todo mês é aquilo. Eu já tirei minha proposta de investimento, sabe? E nem que eu dê um plantão a mais para ter o meu dinheiro de investimento, mas isso já é para mim fundamental, entendeu? E eu tava. É diferente quando você enxerga o caminho. Você está enxergando Isso, a saída, você sabe que gradativamente você está chegando mais perto do que isso. você quer. E quando você não tem planejamento nenhum, você fica só agoniada. E agoniada, e juro, e não sabe para onde vai, não sabe como organizar. É diferente. Você está enxergando, você se planejou, como que você vai sair disso? Aí. E até, assim, não tinha nada. Seguro de vida, o DIT, nada que você imaginasse. Eu, assim, não tinha nem noção, previdência, essas coisas, nada. Mas agora já fiz, sabe? Aquelas questão de prioridade, né? A prioridade é pagar essas coisas, fazer meu investimento do mês e sobrando, faço mais investimento, entendeu? E é isso. Meu E aniversário é mês que agora vem, eu já. sobra, né, Pri? E meu aniversário é mês que vem, eu já falei pro meu marido, eu não quero fazer festa, não quero fazer nada, eu já vou pegar esse dinheiro. Aí ele não acredita não, que você já tá com esse pensamento. Porque eu adoro essas coisas. É como eu falei, assim, eu não fui criada com essa coisa de poupar. Eu Aham. sempre esbanjava mesmo. E já disse a ele, ó, não, nem inventa, a gente não vai fazer nada. Enfim, outro pensamento real. Mudança mesmo. Que incrível. Mas sabe o que mais me admirou? A sua determinação. O que aconteceu assim? Porque se fosse em outro tempo, você jamais estaria estudando numa viagem de férias de 10 anos de Não, casado. não, iria não, de jeito nenhum. Ia deixar para depois, quando eu chegar em Recife, eu volto, eu assisto as aulas. Mas eu ficava, não, tem que assistir esse módulo, tem que assistir esse módulo, vou me atrasar, vou me perder. Principalmente como é uma coisa que, eu não, assim, matemática financeira,
Se fosse uma aula de cardiologia, era mais fácil, né? Mas sendo uma coisa totalmente diferente do meu dia a dia, aí que eu me empolgava mais ainda, sabe? Não, preciso. Isso era como se fosse um desafio para mim. Preciso entender isso, ir atrás. E meu marido às vezes me explicava, botava ele, ó, vê isso aqui comigo para você me explicar. Ele via a sua aula, ó, Priscila, é assim, assada, é isso que ela tá querendo dizer, a conta é essa. Enfim, Que muito. legal, Pri, muito legal. Porque eu vejo as colegas falando, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Você sabia que isso é uma das coisas que mais impedem elas de entrar? Mais Assim, acompanhar. são três coisas, na verdade, Pri, que impedem as alunas de entrar. A primeira é achar muito caro esse investimento no SavMed. Outras Talvez por... amigas já me perguntaram, mas Priscila, não foi assim, valeu a pena? Eu falei, mulher, vale muito a pena. A mesma situação, mas eu já te conhece e eu fico pensando se vai valer a pena. Enfim. acham que é caro. Talvez porque não entende o impacto que isso vai ter na tua vida lá na frente. É um valor que você investe e que lá na frente você não paga juros, você tem o seu dinheiro sobrando, você tem o dinheiro investido e que começa a sobrar dinheiro que nunca sobraria se você não tivesse essa educação. Imagina, o volume de... E eu acho assim também, hoje a gente tem muita facilidade na internet mesmo. Você acha 1000 cursos, Sim. né? E talvez assim, você ter outra pessoa que faça te dá uma confiança. Não, vou fazer, legal. Mas você fica analisando. Mas é como eu falei, a sua didática é muito boa, porque você fala, você dá aquela coisa explicada. Eu já assisti outras coisas aqui na internet que fala como se a gente já soubesse da coisa. E não é assim, entendeu? Eu não sabia exatamente nada. E ainda hoje em dia eu tenho que voltar para a lei para entender essa questão de investimento, né? Volta uma aula, volta a apostila. Né? Tinha uma época aqui que eu vinha trabalhar com minha pasta. Entendeu? Eu pegava e ficava abrindo. Não, o que é isso mesmo? Deixa eu ver. Aí ia lá, assim, sabe? Para olhar. Mas, assim, a didática é muito boa. Entendeu? Acho que talvez, como as pessoas, quem não conhece, tenha medo disso, sabe? Uhum. E De... outra coisa, né, que eu falei, uma que acham que é muito caro, outra que elas acham que não vão conseguir acompanhar. Por quê? Porque a chave, ela precisa virar de você enxergar a necessidade desse aprendizado, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com você, quando você disse assim, meu Deus, isso vai ser a oportunidade que eu precisava, isso vai ser a saída para que eu encontre, né, o que eu desejo, mais qualidade de vida, mais tempo. O mas que foi acontecendo? o tempo acha, porque não são aulas longas, são aulas assim de 9 minutos, 10 minutos, 7 minutos. São aulas que você consegue inserir no seu dia a dia, como eu falei. Eu ia trabalhar, meu marido dirigindo, eu do lado assistindo, entendeu? Então não é uma coisa que você precisa tirar 2 horas para fazer aquilo, 1 hora para fazer aquilo. Se você quiser evoluir e avançando, você senta e consegue fazer. Mas não você consegue, não, vou tirar 20 minutos, vou assistir essa aula, entendeu? E você vai, eu fazia minhas anotações, andava com meu material impresso e ia fazendo, entendeu? Então não é questão de Na você não precisar. correria mesmo, né, Isso, Pri? exatamente. Eu ia dar plantão e avisava, gente, eu tô lá em cima, tô assistindo minhas aulas, qualquer coisa me liga e que eu desço. É assim, assim. E antes, o que você fazia com esse tempo? Ficava vendo roupa, sapato, promoção. Tá vendo como a gente tem o tempo? Ficava vendo viagem pra fazer, levar menino, levar meus filhos e, enfim, era isso. Né? Às vezes ficava batendo Pode, papo com o pessoal do pode plantão. E apostar, conversando e falando isso, falando aquilo, o que acontece no plantão. Mas a maioria das vezes, meu marido mesmo ficava, você compra muito porque você é bombardeada por esse Instagram, só aparece roupa, sapato, essas vendedoras. Enfim, aí eu fui deixando de seguir também, sabe, para não ficar. Enfim, você vai criando estratégias para você melhorar, porque você vê que o consumo é muito grande sem necessidade. a chave virou, né, Pri? E eu tô muito feliz com isso, de ir em casa mesmo, já tá conseguindo organizar essas coisas, entendeu? Enfim. Eu fico muito feliz, porque é uma construção, é uma construção. E o raciocínio que a gente desenvolve dentro da medicina, eu falo isso, é o raciocínio que a gente consegue desenvolver também dentro dos investimentos. Porque E
Nós Melhor somos ainda é quando. acostumadas Ah, a juntar pecinha, né? e melhor ainda é quando a gente entra na conta e vê os juros compostos. Aí você fica mais feliz ainda. Que tá rendendo, que o Então, negócio tá fluindo, entendeu? Aí é melhor ainda, porque você consegue fazer aquela economia dentro de casa, se organizar e ainda fazer um investimento. você já é uma médica investidora, sabia? Ah, graças a Deus. Devagar, diversificando, vendo essas oscilações, não me desesperando, né? E Que fazendo legal. a planilha, seguindo a planilha do Invest Day, tudo direitinho. Você ainda fez investimento? Eu participei num sábado, no primeiro sábado que tu deu, tu fez em 2 sábados, eu Sim. consegui fazer no primeiro. Gente, olha, o Investing Day é um evento de 6 horas de duração, que eu faço de premiação para quem conclui o SavMed com êxito. E a Pronto. Priscila tá aí na correria, concluiu o SavMed com êxito, ainda ganhou a premiação, ainda participou da premiação. E aí vão Olha, dizer, né, Priscila, ah, mas é porque ela é médica. Não, senhora. Não é porque ela é médica, não, é porque ela decidiu se tornar uma médica investidora. Porque o povo exato. pensa que só por você ser médico e ganhar bem, tá tudo resolvido na vida. Mas é o que mais a gente ouve, né? Que médico não se aperta, não passa necessidade, que, enfim, o dinheiro está sobrando. De fato, assim, se a gente se organizar, a gente consegue melhorar muito, né? O que a gente ganha mais, eu acho que isso não é só para médico realmente, não. É para quem precisa, quem já tem a organização é melhor ainda, né? É porque, assim, quem ganha menos critica. Tipo assim, ah, mas ela ganha tanto, como é que consegue? Que absurdo! Só que quando você não tem educação financeira com R$ 1.000, se você não tem educação financeira com 5.000, você não vai ter com 10, nem com 20, nem com mais do que 20. E as pessoas não compreendem isso. Elas pensam assim, não, eu não consigo fazer sobrar dinheiro, estou endividada porque eu ganho 5. Mas se eu ganhasse 20, as coisas iam ser diferentes. Ia ficar endividada do mesmo jeito se não tiver organização. Entendeu? Infelizmente, quem ganha menos critica quem ganha mais se você está endividado. Ah, que absurdo. Se eu ganhasse esse valor, jamais eu estaria endividado. Ilusão sua. Não é aquela aula que você fala com a gente, que são, como é, a que impede a gente de avançar, que a gente sempre fica inventando alguma coisa, uma desculpa, que nunca vai conseguir, né, que impede a gente de enriquecer, que você fala tanto, que São são as crenças as limitantes. crenças, as crenças limitantes. Eu ia dizer que eram os mitos, mas são as crenças que a gente fica botando pra. Não, porque fulano é rico, porque é sorte mesmo de vida, já nasceu rico, já isso, já aquilo, enfim. Ah, é porque eu Essas. não, comigo é diferente. É porque eu não tenho tempo, é porque eu não posso. Ah, mas é porque. Se você ganha 20.000, aí você olha pro outro, ah, porque ele ganha 40. Aí é mais fácil. E aí você ainda diz, gente, 20.000 hoje não dá para nada. E dá, né? E dá para muita coisa se a Dá. gente tem educação financeira. Mas quando você não tem educação financeira, 5 não dá, 10 não dá, 20 não dá e 40 também não vai dar. Pri, eu conheço colegas assim, ó, ganho R$ 60.000 por mês, estou completamente endividado. E do Porque mesmo jeito, gente, vai ter gente que ganha 100.000 endividado. e o padrão de vida muda, né? Também. Esse E pessoal as, que vai. Quanto mais você ganha, mais coisa você vai inventando, vai fazer, mais viagem, vou mudar de apartamento, isso e aquilo, vou mudar de carro. Enfim, aí a dívida só vai crescendo. Exatamente. e como é que você fez para o seu marido te apoiar? Então, como você falou, eu sou muito determinada. Isso, assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, aí mesmo ele falando, não, porque não é assim. E até hoje, eu não sei se você vê no grupo eu falando, meu marido ainda não investe, ainda não investe. Até hoje ele fica. Eu já criei uma conta para ele na corretora e ele fica, não, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, e não vai. Enfim, eu falo, olha, é uma pena, porque se nós dois, se a gente fizesse junto, eu acho que a gente, assim, tinha a alavancaria, sabe? Mas quem sabe daqui a pouco ele vendo que o negócio pra mim já tá fluindo Tem. muito mais, eu acho que ele vai Com se certeza. empolgar. Daqui a pouco ele tá. Priscila, qual é a senha daquele curso mesmo? Teve uma colega médica que fez isso. Aí ela foi estudando, aí ela estudava às vezes com ele, mas ele dizia que não tenho tempo para isso. Aí daqui a pouco ele estava num plantão do outro lado, aí ele disse: qual é a senha daquele curso mesmo?
Aí ela disse, oh, ele está começando a assistir, eu fico super feliz. E tem outra coisa, que antes você pensava assim, não, eu vou deixar que alguém faça isso por mim. Isso passava pela sua cabeça mesmo? Não, assim, eu vejo muitos colegas que têm essa questão de empresas, né, de corretor que faz isso. E hoje mesmo eu falo, inclusive, há uns dias eu estava conversando com um que disse que na pandemia perdeu dinheiro, que hoje em dia não faz mais essa questão de investimento, que isso é furada. E eu conversando com ele, ó, veja, você primeiro precisa entender o que está acontecendo com você, com o seu dinheiro. E não adianta você botar para. Mesmo que você coloque alguém para trabalhar para você, você precisa entender o que está acontecendo, o quanto você tem, para onde isso vai, entendeu? E aí, as fontes confiáveis, né, para você não ser induzido ao erro e às vezes errar. E esse colega meu, né, porque eu peguei na pandemia e eu falei, aí, enfim, você vai começar, mas às vezes a pessoa já vem criticar pelo que a gente está fazendo, que não vai dar certo. E isso mesmo assim, eu falo, olha, veja, então acabou o assunto, você tem esse pensamento e eu vou continuar com os meus investimentos e pronto. É a crença limitante, né? Infelizmente, ele criou uma crença sobre aquele investimento. Eu gosto de falar assim, quando a pessoa chega dizendo que perdeu dinheiro dentro da bolsa, você tem que investigar, igual um paciente que a gente investiga, né? Não, mas espera aí, o que aconteceu? Como foi esse investimento? Qual foi esse investimento? Porque tem gente que até day trade está fazendo, aí ela perde dinheiro e diz, tá vendo, esse negócio de investimento não presta. Ah, não é essa a estratégia certa. Aí tem gente que vai lá, coloca todo o dinheiro dela na bolsa de valores, em ações, sendo que nem reserva ela não tinha ainda. Peraí, que não é assim. Aí ela coloca 100% em ações. Também não é assim. Você tem que manter uma diversificação em renda fixa também. E aí a pessoa não compreende. Ah, queria ter ganho no curto prazo. Peraí, que também não é assim. Você não vai ter ganho no curto prazo. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que realmente ela não entendia o motivo de estar lá dentro da bolsa, aí ela vai dizer, isso aí não presta, eu perdi dinheiro. E fora aquilo que você fala, assim, a gente tem que ver onde a gente vai investir. Às vezes é uma empresa que não tem nada a ver e você vai lá e bota seu dinheiro e não procura, não vai nos sites para saber a nota daquela empresa, do que. Tá entendendo? Então. Tem muita empresa que as pessoas investem só porque tem alguém. Ah, estão falando muito dessa empresa, eu vou botar também. Pergunta se ela entende se a empresa tem lucro. Pergunta se ela entende se a empresa tem dívida. Se a empresa estava muito cara no momento de comprar, se ela estava um preço absurdo. Pergunta se ela entende algum detalhe desse, sobre um ROI. Não entende nada. Porque às vezes coloca alguém para fazer, né? Aquela coisa, coloca um corretor para fazer e não sabe nem o que está acontecendo. Exatamente isso. Não sabe o que está acontecendo com o dinheiro, com a conta, para onde está indo, né? Uhum. Inclusive, nesse tempo que eu fiz o curso, eu já tive umas 3 oportunidades de gente oferecendo para trabalhar por mim. Eu falei, não, obrigada. Eu mesmo faço. Qualquer coisa, nem que eu faça outro curso da Suzana, que você, além do início desse SavvyMed, você tem outras... Tem a mentoria. Mentoria. Então, eu quero ficar realmente do jeito que eu estou fazendo, que isso já está me deixando bem satisfeita. Eu fico muito feliz de ver o seu resultado, de ver a sua determinação, de você ter dado prioridade para isso, mesmo sem tempo, mesmo na correria, mesmo tendo 2 filhos, mesmo estando no meio de uma viagem de 10 anos de casamento, mas você estava lá dando importância para isso. Eu fico muito feliz de você estar aí caminhando para o lugar certo hoje, né? E é como se você tivesse meio perdida antes e você foi decidida, né? E decidida, mesmo sem ter o valor do investimento lá naquele momento, né? Não, Ah, não, eu não tinha. poderia pagar uma conta, poderia fazer uma coisa. Não, eu decidi fazer um investimento que eu vi que ia me ajudar nas outras coisas. Então, parabéns pela mentalidade de riqueza, que foi o que você conseguiu ter. Isso é uma mentalidade de riqueza. Você investir em algo para o seu crescimento, né? Porque se você pagasse uma dívida, você não estaria investindo em nada para o seu crescimento. Não, e a dívida eu vou pagar, claro,
Mas eu precisava realmente me organizar nesse sentido, como eu falei. Mesmo meu marido falando, não, primeiro paga as suas coisas, depois você faz esse curso, tá fazendo tudo errado. Você tá, aí ele falava, você já tá começando errado. Eu falei, Ricardo, veja, eu não tô começando errado. Eu tô primeiro com o pensamento de que eu preciso me organizar. Isso já é o primeiro passo e é um passo diferente que eu tô dando. Porque Precisa eu tenho... de ajuda, né? A gente às vezes precisa de Exatamente. ajuda para dizer assim, como é que eu vou fazer? Me ajuda. Foi Se isso eu que não você fez. fizer isso agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho feito até agora, nesses 10 anos, desde que eu me formei, e fazendo, pagando conta, e só enxugando gelo, né? Assim, então para mim foi o melhor dinheiro. Que legal. Não é Fico só porque muito. estou aqui na live com você, não, eu falo direto isso aqui no meu plantão. É, para mim foi fundamental. Para vários, inclusive eu já vi vários amigos meus que entraram aqui e saíram. Hoje, ou não sei se estão falando comigo, mas já vi que várias pessoas aqui entraram. E no plantão mesmo eu falo, gente, olha, não é só essa questão, não é encheção de linguiça, não é que ela fica falando, não. É bem produtivo mesmo. E é um aprendizado muito bom para a vida. Que bom, Pri. Eu fico muito feliz de ter feito essa transformação na sua vida. Fico muito feliz de você estar aí levando esse conhecimento adiante, fazendo parte dessa missão junto comigo, porque eu vejo que se cada uma fizer um pouquinho, fizer um pouco da sua missão, a gente vai conquistar médicos muito mais conscientes, a medicina muito melhor, né? Porque quando a gente vê um médico assim, trabalhando como se não amasse mais a profissão, tem alguma coisa errada ali na história. E a gente precisa entender, e às vezes tem a ver com o dinheiro também. Então, eu te parabenizo, te agradeço, desejo, Obrigada. Eu assim, que te agradeço muito desejo e muito sucesso para você, de verdade. Muitos bons obrigada. investimentos, que sua qualidade de vida melhore cada vez mais, que você alcance seus objetivos, seus sonhos. E Deus abençoe aí toda a realização dos seus sonhos. Obrigada, você também. Qualquer coisa, já disse. Eu faço outra mentoria, entro em outros grupos, que eu sei que as dúvidas vão surgindo, mas essa minha proposta de me organizar agora, fazendo meus investimentos do jeito que eu planejei, e quando eu for crescendo, aí eu vou e vou falando com você. Tá Foi bom, Pri, eu fundamental. fico... Você é ótima, tem uma didática maravilhosa. Você via as meninas falando lá, elogiando no grupo, e é exatamente isso. Entendeu? Todo o beabá que você ensina, toda a paciência que você tem, a gente vê que você faz, porque gosta. Já passou as dificuldades que a gente passa, entendeu? Tudo isso que você já falou, que você precisou de urgência, de fazer cirurgia, de se afastar, enfim. E é a realidade, não é aquela coisa que é uma outra pessoa que não entende nada do que é a nossa vida, nossa correria, e tá dando uma aula pra gente. Você viveu, estudou para entender e hoje você passa para os colegas, entendeu? Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Sim, foi maravilhosa. Desde a semana do investimento, te encontrar aqui no Instagram e sexta-feira à noite começar a assistir essas aulas, ficar lá sentadinha e anotando tudo para depois fazer o curso. Foi a virada de chave mesmo que eu precisava. Fico muito feliz, viu, Pri? Muito sucesso para você. Um grande beijo. Obrigada, obrigada. E quem tiver dúvida, assim, nem hesite. Que faça mesmo o curso, que não vai se arrepender. Um grande beijo. Beijo, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Que lindo, né, gente? É muito bonito e essa é a minha missão. Tudo que vocês viram aí na história da Priscila é o que eu faço, é a minha missão, é de transformar as pessoas, transformar médicas e transformar a medicina através das colegas médicas. Obrigada pela presença de todos vocês, um grande beijo e até amanhã no Encontro 737.